Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, trazendo todos os dias notícias do mundo aqui do investimento, né, dos investimentos e, né, que está acontecendo aí, trazendo muito impacto, né, é essa alta capacidade que os fiagros têm de darem um retorno financeiro tanto em valorização quanto em dividendo, né? Porque eles estão entregando atualmente 131% do CDI, né? E isento de impostos, né? E com a tendência da queda da Selic, né? Estes fundos eles se tornam cada vez mais atrativos, né? Então, para um fundo que só está somente há 2 anos que eles estão sendo comercializados, né? Eles têm impactado fortemente, né? O ambiente dos fundos imobiliários, né? Basta nós vermos, né? O EHF11, né? Entregou nos últimos 12 meses um dividendo de 18,31, já chegou no seu preço sobre o valor patrimonial, já está com a liquidez de 800 mil, né? O patrimônio líquido dele ainda é baixo, né? Menor do que 200 milhões, mas já tem uma valorização de 18,62%, né? Em segundo lugar ficou o VGIA11, né? Um fundo super famoso, né? Entregou aí nos últimos 12 meses 17,62%. Ainda não chegou no seu preço ideal, que é o seu preço sobre o valor patrimonial, né? Que nesse momento se encontra em 0,94. Já possui uma liquidez de 3 milhões, ou seja, uma liquidez de fundo grande, né? Ele ainda precisa chegar no patrimônio líquido de 1 bilhão, mas já está perto, né? E tem uma valorização de 7,20, ou seja, tem muito espaço para crescer, né? Então, como vocês podem observar, né, os fiagros eles estão surrando a Selic, né? Surrando a Selic, né? O NCRA11, OIAG11, CPTR11, né? Que era de base 100 e agora passou a ser de base 10, GCRA11, AGRX11, que é outro também, né? Vicra 11, que também é o outro que está dando um excelente dividendo, né? FVGA 11 também é outro, 16,31. XPCA 11, outro muito famoso aí da bolsa, né? Uma liquidez de mais de 1 bilhão, né? Ainda está quase chegando aí o seu preço sobre o valor patrimonial. Outro muito famoso, RISAG, né? RISAG 11 também é outro, né? Então muita gente fica se perguntando, né? Ainda tem o KNCA11, né? Que também é outro bastante famoso da bolsa, né? Ele no caso que já está em outro patamar, né? Tem um patrimônio aí de 2,2 bilhões, ou seja, é um fundo imobiliário hoje que briga com os grandes, né? Com os grandes fundos imobiliários, e olha que ele só tem somente 2 anos. Então tem um potencial muito grande. E a grande pergunta que muita gente faz é como é que esses fundos, esses fiagros, têm tido retornos tão excelentes para um fundo que tem somente 2 anos, né? Um fundo que tem somente 2 anos, que são os fiagros, como é que ele tem dado esses retornos tão espetaculares, né? Ou seja, retornos incomum, né? Que você não encontra muitas vezes nem em bom fundo de papéis, né? Então, então a grande pergunta que muitos investidores fazem é como é que esses fiagros eles podem dar esses retornos tão altos, né? Então é o que os fiagros têm apresentado um desempenho bem superior ao CDI, né?
Isso se deve, em grande parte, à estratégia de investir em certificado de recebíveis do agronegócio, né? Os CRA oferecem um potencial de retorno bem mais atrativo, proporcionando aos investidores a oportunidade de se beneficiar com o setor agrícola, né? Porque até então esse financiamento do setor agrícola era feita principalmente pelos bancos, né? Um grande exemplo é o Banco do Brasil, né? Que é um dos principais investidores, né? Um dos principais investidores do agropop, né? E que tem tido excelentes retornos, basta você ver a cotação que se encontra o Banco do Brasil atualmente, né? Além disso, é a previsibilidade e o retorno superior, né? Quando se opta por investir em CRA, você tem previsibilidade e você tem um retorno bem superior. Ao investir em ativos de créditos como os CRAs, os riscos relacionados à variação do valor de terra são mitigados. Porque muitas vezes você tem uma terra ali, só que ela é improdutiva. Já quando você transforma isso em crédito agrícola, isso fica mais previsível, né? E além disso, você tem uma rentabilidade ali que pode ser esperada a longo prazo, né? Indexado ali a um CDI, ou quem sabe indexado à inflação, né? O IPCA, mas principalmente ao CDI. Outro ponto importante é a dinâmica de investimentos, né? Comparando os investimentos diretos em terra, né? Quando você pega o seu capital e investe ali na terra, é totalmente diferente quando você investe em um CRA, né? Porque aquele fazendeiro, aquela indústria vai lá e pega esse crédito agrícola e vai investir, né? Investe ali no seu negócio, ou seja, você não vai ficar tão sujeito à volatilidade, às intempéries daquele negócio, né? Outro ponto importante é a análise estratégica. O que seria isso? Realizando uma análise estratégica dos CRA atrelado ao CDI em um contexto de aumento das taxas dos juros, a estratégia de investimento em CRA atrelada ao CDI permite aos investidores se beneficiarem tanto de uma perspectiva de crescimento quanto de proteção contra a inflação, né? Porque geralmente essa Selic alta, ela é que vai manter ali a inflação baixa, né? Manter a inflação ali controlada. Por isso que a queda da Selic está acontecendo, porque a inflação ela está sendo controlada, ou seja, está dentro da margem ali esperada ou aceitável. Além disso, a dinâmica é diferente, né? Vale ressaltar que os certificados de recebíveis imobiliários possuem uma relação com indicadores de inflação, né? Se você pegar aí fundos de papéis, se você pegar fundos de tijolos, geralmente eles são inflação, porque eles esperam um retorno a longo prazo, né? Se protegendo principalmente da inflação. Que basta você ver um imóvel de tijolo, quanto tempo você leva ali para construir e quanto tempo você leva ali para ter o retorno, né? Já enquanto os CRIs são influenciados também pelo mercado imobiliário, né? Se o mercado imobiliário está em alta, esse universo ele acaba se beneficiando, e se o mercado imobiliário está muito em baixa, esse mercado ele acaba se prejudicando. Já os CRA, eles estão diretamente relacionados à produção agrícola, né? O que pode ser um um problema, né? Porque nós temos os ciclos de commodities, é verdade, né? Só que, por outro lado, nós somos uma grande potência agrícola no mundo, né? Nós não somos uma potência de recebíveis, né? Não somos uma potência de imóveis, né? Nossa potência é principalmente agrícola, né? Então, dados de junho de 2023, essas carteiras de CRA, né, de crédito agrícola, ou seja, atualmente 87% das carteiras de CRA dos FIAGROS,
estão atrelados ao CDI e CDI mais 4,97. Ou seja, claro que se 4,97 ele é mágio a mais, né, que é colocada ali uma taxinha a mais, só que é uma taxa bem alta, né? Ou seja, se tudo for bem, você terá um excelente retorno, porque essa taxa maior significa um maior risco. Mas enquanto o mercado está indo bem, isso é um excelente benefício, porque você tem CDI mais 5, ou seja, o CDI pode seguir caindo, que você mantém o patamar ali de dividendo, de valorização alta, né? É importante destacar, no entanto, que as despesas administrativas do fundo reduzem o resultado final para os cotistas, né? E isso acontece com todos os fundos. Todo fundo ele possui uma despesa e essa despesa, evidentemente, vai comendo o rendimento, né? Esse setor, nós esperamos uma crise nele? Até o momento não, né? Basta você ver que a estimativa foi de um crescimento de safra de 20,57. Basta você ver que a estimativa de crescimento de safra foi de 20,57% quando comparado ao ano passado, né? Claro que nós estamos vivendo um momento complicado, né, devido ao El Niño, onde em algumas regiões ela fica muito quente, em regiões do Brasil ela fica muito quente. Por outro lado, existem regiões onde você tem bastante chuva e essa chuva abundante favorece a soja e favorece o milho, mas essas regiões quentes do Brasil, elas acabam sendo prejudicadas, né? Então nós vivemos aí nesse momento esperando como é que serão as cenas dos próximos capítulos, certo? Uma outra preocupação atualmente é com o Oriente Médio, né? Ou seja, que essa guerra não dure bastante, porque embora o Brasil não tenha relações do ponto de vista de agricultura, ou seja, venda muito ou exporte muito para Israel e Palestina, o Brasil compra muito deles fertilizantes, defensivos e sementes, né? Então é interessante que essa guerra acabe o quanto antes. E além disso, essa guerra, como está localizada no Oriente Médio, isso evidentemente impacta o preço dos combustíveis. E como toda boa parte do setor agrícola é movimentada, né, baseado principalmente no preço dos combustíveis, ou seja, o preço dos combustíveis acabam impactando diretamente o preço dos produtos, né? É interessante que essa guerra acabe quanto antes, né? Então, dentro desse cenário, os fiagros eles têm se beneficiado, né? Claro que existe aí a possibilidade de um risco, mas evidentemente que estes fundos que já estão aí com somente 2 anos, já tem entregado excelente retorno, né? E hoje em dia é difícil você ter uma carteira diversificada onde não tem o fiagro, né? Esse fiagro inserido na carteira justamente ali para rebalancear algum fundo imobiliário seu que ainda não conseguiu crescer e nem se beneficiar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha, né?